Pessoal, talvez vocês estejam estranhando. Boa tarde, porque hoje era a vez do Funfas, né? Dar aula para vocês. Semana passada já tinha sido eu. Só que hoje ele não vai. Tem alguns problemas aí, não vai poder hoje dar aula para vocês. Então eu peguei essa semana de novo, depois a gente vê como que a gente faz essa compensação mais pra frente, tá bom? Deixa eu ajeitar meu microfone, tá pegando. Beleza. Boa tarde, galera. Boa tarde. O povo que tá chegando aí precisava de intervalo, né? Acho que é. Deixa eu ver aqui no horário de tarde. É, exatamente. Então, galera, é o seguinte. Na semana passada, nós falamos sobre eletrização, né? O que nós vamos ver hoje, então? Qual será o nosso foco da aula? Claro que ainda falaremos de eletrização. Eu lembro que algumas turmas já tinham visto uma parte do conteúdo com Mendonça, outras iriam ver ainda. Mas acho que a semana passada foi, né? Então vocês conseguiram ver todas as eletrizações. E quais são as eletrizações que nós estudamos no ensino médio? A eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução, tá? O ponto aqui é o seguinte, qual será o foco da aula de hoje? Exemplos, vídeos curtos, situações em que essas eletrizações acontecem. Eu sei que na semana passada eu já passei o da bexiguinha lá, que esfregava na roupa, grudava na cabeça, na parede. E alguns exercícios, 2, 3, talvez, sobre esses assuntos. Por quê? Porque hoje, no final, quando acabarem as aulas de hoje, eu vou montar a atividade e vou liberar lá na plataforma, no máximo amanhã de manhã, a primeira atividade nossa de laboratório, tá? Lembrando que as notas de laboratório são calculadas pela média das atividades realizadas, então tem a participação também, né, que envolve aqui a presença. Então, a gente vai começar com a nossa primeira atividade, que começaria semana que vem, mas como eu já estou dando aula para vocês essa semana, eu vou dar uma adiantada aí, tá? Mas assim que eu também disponibilizar essa atividade na nossa plataforma lá, no A Mais, eu dou um toque para vocês no grupo do WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. Na realização por atrito, que é a primeira, dá uma pequena pincelada, nós precisamos daquela série triboelétrica. E o que vem ser a série triboelétrica? Nossa, tá horrível isso aqui, hein? Triboelétrica. É aquela tabelinha que você vai descobrir quem doa e quem recebe a carga elétrica, tá? No caso das substâncias. Aqui eu tenho um videozinho bem curtinho, que é o exemplo mais clássico da eletrização por atrito, que é a eletrização de um canudo. Então nós temos aí um canudo, né, passando no papel. O vídeo do experimento aí da USP, esses experimentos demonstrativos, né, de aula, de feira de ciências. Então o canudo está eletrizado e o papel está eletrizado. O que ele está fazendo aqui, eu já vou colocar para vocês verem até o final, tá? Então você tem ali o canudinho, aqui por atrito. Espera aí. Atrito. Então você tem um canudo que ele é eletrizado por atrito. O que acontece? Se, por exemplo, entre canudo e atrito, o canudo fica positivo, ou seja, perde elétrons, o papelzinho que estava neutro acaba ficando negativo. Tá? A mesma quantidade de carga que um ganha, tem carga a mais aqui, a mesma quantidade de carga que um ganha, o outro perde. Então, em módulo, essas cargas são iguais. Nesse vídeo que passou, primeiro ele mostrou a eletrização por atrito, e ele tem um outro canudo que está sobre um suporte. Estamos vendo de cima esse problema aqui. Um suportezinho. Um canudo que também foi eletrizado com papel, então também é positivo. Na hora que ele aproxima um canudo do outro sem o contato, cargas positivas, cargas iguais, se repelem.
Tá? Temos uma força elétrica. Quem está segurando o canudinho aqui é o rapaz ali. Como o canudinho está sendo segurado, ele está fixo, o que você está segurando ali, ele vai sofrer a ação da força, mas ela não vai resultar numa alteração do movimento. O que está em cima do suportezinho da garrafinha, deixa eu voltar para lá que o vídeo é curtinho mesmo. O que está ali em cima, ele vai rotacionar. Vai agir como se fosse uma alavanca, né? Você tem uma distância até um ponto fixo, que é a posição central, e ele vai rotacionar. O que vocês precisam, uma das coisas que vocês precisam sempre ter em mente, pessoal, vocês sabem que a atração ela pode acontecer mesmo com corpos que não estão eletrizados. Aí, olha, ele está passando, ele está repelindo, tá? Ele agora colocou na parede o canudinho fica parado ali, tá? Tem a ver com a indução, já vou falar sobre isso. Então, o canudinho fica na parede e fica lá por um bom tempo, porque como são dois isolantes, a carga não é trocada tão facilmente. Um jeito de descarregar o canudo é deixar muito tempo ele ali, porque essas cargas vão sendo trocadas, ou aí ele está passando a mão, ó, no canudo, e aí, professor, mas é atrito. Mas o corpo, no nosso caso ali, a gente vai agir como o aterramento, como um corpo maior que vai doar ou receber cargas para anular esse comportamento elétrico do canudo. Tá? Então esse é um jeito de descarregar. Se você só pegar o canudinho e colocar na parede, lá, tritar e colocar na parede, vai ficar alguns dias ali, tá? Mas voltando ao que eu estava dizendo aqui, algo que vocês têm que ter em mente é, se falou de repulsão, com certeza ambos estão carregados. Ambos possuem cargas. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque você pode ter atração com um corpo neutro e um corpo carregado. Tá? E você tem a indução acontecendo, que é o caso do canudinho na parede também, né? Aqui da indução. Agora, se houve a repulsão, a única possibilidade é corpos carregados. Não tem como você repelir, dois objetos se repelirem se não for por mesmo sinal de carga ou por mesmo polo magnético, mas a gente não está vendo magnetismo agora. Então vamos fazer de conta que o magnetismo até então aqui não existe. Na indução, ainda usando o canudinho, nós temos a parede. Vou fazer de azul aqui a parede. Temos a parede. Colocamos o canudinho em contato com a parede. O canudinho que estava positivo. Tá? Esse positivo do canudinho vai atrair as cargas negativas da parede, enquanto o resto das cargas positivas se mantém na posição. Então essa parede fica polarizada. Falou de polarização, falou de indução. Tá? Se você deixar muito tempo ali, esse excesso de carga positiva vai ser compensado pela parede, que vai doando os elétrons com uma certa dificuldade. Uma hora a força elétrica é tão pequena que o objeto cai, o canudinho cai da parede. Tá? Um jeito de você acelerar isso é você colocar esse canudo em contato com um corpo ou metálico, que vai doar ou receber carga com certa facilidade, ou passar a mão ali mesmo, porque a gente age como um corpo extenso, ou seja, um corpo que aterra esse excesso ou falta de carga, tá bom? Então, ainda na eletrização por atrito, tem mais um exemplo que eu acho que esse é mais comum, porque esses não ficam atritando canudinho para tudo quanto é lado aí, né? Mas esse aqui é feito com isopor. Então, o isopor é composto por várias bolinhas, né? Ele coloca dentro de uma garrafinha aqui, ó. Essas bolinhas de isopor bem pequenininho, uma garrafinha dessas aqui, acho que aquelas aquários, sei lá como que chama isso. Mas pode ser qualquer garrafa PET. A de vidro fica meio ruim, mas dá também para fazer. Coloca essas bolinhas de isopor dentro e ele vai chacoalhar a garrafa. O que vai acontecer? As bolinhas vão atritar com essa parede, elas vão ficar com cargas opostas, e como elas são dois objetos isolantes, dois materiais isolantes, elas não vão trocar carga com facilidade. Então vai ficar carregado por um tempo e você consegue perceber isso. Quem já desmontou alguma coisa que vinha isopor junto, tá? Sei lá, comprou alguma coisa, veio uma caixa com isopor. E aí você vai tirando nas embalagens, o isopor não sai nem lascando, é por isso. Tá? Por eletrização por atrito. Quer ver? Ele tá colocando ali. Tampando ali a garrafinha. Tá. Chacoalhei, moço. Vai. Aí, ó.
Ó. Parece que elas estão flutuando, tá? Mas elas estão presas na parede, na verdade. Elas não ficam flutuando ali no gás, não. No gás que tem dentro da garrafa. Elas ficam em contato com a parede. Então, esse aí é mais um exemplo da eletrização por atrito acontecendo. E se você tem um material eletrizado e você quer trabalhar com indução, existe uma outra situação, também citada semana passada, se minha memória não falha, que é o da água. A água, como toda molécula estável, é uma molécula neutra, tem lá a quantidade de carga bem balanceada, em número, né, de carga, só que a parte positiva está nos hidrogênios e a negativa aqui no oxigênio. O que acaba acontecendo? Quando você analisa a molécula de água por esse perfil, ela é polarizada, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Então a água é polar. Aí tem aquela historinha que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, mas é a química. O que acontece? Se você pegar água que é polarizada, que tem polos, a molécula de água, deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Tá. Colocar um filetinho de água, bem fininho, e aproximar um corpo eletrizado, por exemplo, um bastão aqui, colocar um bastão positivo. Esse filete de água, como a molécula é polarizada, vai ser atraído. Tá? Ele vai ser atraído e o que acontece com esse filetinho de água? Ele é curvado. Ele acaba sofrendo uma curva na sua trajetória. Porque a água tem polos, a molécula de água tem polos. Professor, eu vi um negócio vendendo água magnetizada uma vez, uma garrafa azul lá, cara pra caramba. Parece aquelas garrafas de pedreiro, sabe? Grandona, térmica assim. Tem uma boquinha de rosquear em cima. Vi água magnetizada para vender. Também funciona isso? Não. A água não pode ser magnetizada daquele jeito lá não, tá? Então aquilo lá é só para enganar os trouxas. Aqui não, aqui a água ela é polarizada, ela se comporta quimicamente porque ela é polarizada, né? Então, se você quiser brincar com isso aí na sua casa, esse dá para fazer de boa. A ideia do laboratório, eu já falei isso em outra aula aí, não é vocês repetirem o experimento em casa. Mas quando não tiver problema nenhum, gente, igual esse aqui, tá duvidando, quer ver como que funciona? Vai lá, pega a régua, uma caneta, bic, sei lá, esfrega aí no cabelinho preferencialmente seco, tá? Não pode estar muito oleoso ou molhado, né? Sei lá, pós-banho aí. Esfrega bastante a régua ou a caneta, ela fica eletrizada. E aí você pega o filetinho de água ali, agora vai mostrar. Lá, um filetinho de água, queria dar um zoom aí. Ó, como ele curva. Então, o fato de você... E assim, ele sempre atrai, né? Porque como você tem um bastão, por exemplo, negativo, positivo, igual eu desenhei, ele sempre vai atrair o outro lado da parte da água e repelir o polo de mesmo sinal. Se você passar o canudinho na água, ali está citando campo elétrico, tá? Não tem áudio nenhum, já tirei por causa disso. O campo vocês vão estudar mais para frente, o que é o campo. Se você passar o canudinho na água, a água tem carga elétrica, por mais que seja a substância neutra, ela não é pura essa água. E essas cargas que estão vindo ali, pelo atrito da água com o caninho, com a tubulação, com várias outras coisas, vão interagir com esse canudo e vai descarregar esse canudo. Ele vai ficar neutro, a gente até cortou aqui o vídeo, eu já tinha cortado, e aí ele para de ter esse comportamento elétrico, né, de atração ou repulsão com a água. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tá, tem um último, que ainda sobre a indução. Não, Murilo, o canudo ele pode ser negativo, tá? Na verdade, tudo vai depender do que você atritar o canudo, com o que você atritar o canudo. Então vamos pegar aqui, ó, aquela série triboelétrica de novo. Deixa eu colocar aqui dar o Google. Não copiar a imagem aqui. Deixa eu voltar aqui e colocar aqui, ó. Onde que eu posto essa série? Vai ficar pequenininho aqui no canto, mas é porque a ideia é só pra gente... Considerando que o papel... Cadê mesclar com o de baixo? A gente tá atritando o canudinho com o papel, para saber se é positivo ou negativo, teria que dar uma olhada aqui, nessa série. Claro que
o fenômeno vai acontecer do mesmo jeito, tá? Sendo negativo o canudo. Só por desencargo, o papel tá aqui, tá? Não dá para vocês enxergarem, eu sei, o papel tá aqui. E o canudinho, que é a parte de plástico, né? Cadê? Poliéster, latão, borracha, âmbar, madeira. Tá mais ou menos por aqui, ó, o canudo. Que você tem PVC, polietileno, poliuretano, filme de PVC. Então, assim, a parte sintética tá para cá, que eu vou colocar canudinho. Então, na verdade, levando em conta o papel e o canudo, o que vai acontecer aqui seria que o canudinho ficaria negativo. Na real mesmo, ele ficaria negativo, tá? Mas aí o que acontece? Ao invés de atrair o lado negativo, como se o canudinho fosse positivo, ele atrai o lado positivo e o efeito é o mesmo, tá? Quase todos esses fenômenos que eu estou falando para vocês, a gente não consegue falar que carga que tem, tá? A não ser que você olhe essa tabela, se ela é triboelétrica, a não ser que você faça alguma medida, a gente não consegue falar, só olhando, se é positivo ou negativo. Nós só conseguimos falar se tem carga ou não, tá bom? Então deixa eu puxar para cá. Tem mais um videozinho aqui rapidão para mostrar, que até esses dias está acontecendo bastante, né? Quando tem chuva, tem tempestade, sei lá, e tem raios, como que isso se relaciona com a eletrização? Bom, temos um corpo, essa bolinha aí, tá? Que é um objeto neutro. Pode ser uma nuvem, por exemplo. E essa nuvem está atritando com algum lugar. Desculpa, atritando não. Ela está sendo induzida pelo solo, ou inverso. Esse objeto neutro pode ser o solo, o indutor pode ser a nuvem. Um dos corpos tem que estar eletrizado. Normalmente quem está eletrizado é a nuvem. O solo vai agir sempre como corpo neutro. A nuvem estando eletrizada, porque ela se move, ela pensando na nuvem como um objeto, ela atrita com o ar que está ao redor, tá? Ela fica com uma carga polarizada, né? Ela polariza o solo, polariza o solo. E a tendência é que não passe eletricidade pelo ar, porque o ar é um isolante. Só que se você exagerar a quantidade de carga, que a gente vai chamar depois de tensão, diferença de potencial, ou no popular, voltagem, igual tá o desenho aí, ó. Chega uma hora que essa indução acontece tanto, tem tanta carga na nuvem, que você tem uma descarga elétrica. Esse excesso de carga vai procurar algum caminho para se locomover. E esse caminho é o ar. Em baixas tensões, em baixas voltagens, entre aspas, a gente não tem essa descarga elétrica. Em altas, sim. E aí, não sei se você já ouviu essa conversa também, mas é real, que o raio ele pode vir do solo ou do céu. Depende de como ele foi gerado. Então, por exemplo, aqui nós temos uma nuvem bem carregada. Essa nuvem se atritou e ficou carregada positivamente. Se ela está positiva, ela vai induzir que o solo na sua superfície fique negativo, tá? Ficando negativo, o que acontece aqui? Você tem uma descarga elétrica, que são as cargas negativas se movendo. As positivas estão no núcleo. Então você tem um raio de baixo para cima. Agora, se a nuvem for carregada negativamente, peraí. Se a nuvem for carregada negativamente, o solo fica positivo e aí acontece o contrário. O raio vem de cima para baixo, tá? Deve existir uma porcentagem de qual acontece mais. Eu acredito que realmente seja de cima para baixo, porque se a carga elétrica ela veio de cima para o chão, é muito provável que ela encontre algum ponto nessa trajetória para ir para o solo mais rapidamente, que ela saia do ar. Seja o topo de uma árvore, um para-raio, que na verdade o para-raio é um puxa-raio, né? A ideia do para-raio é puxar o raio e guiar ele para o solo, para evitar que ele caia onde você não queira. Então, a descarga elétrica, o raio em si, ele tem a ver também com essa indução. Existe algo que antigamente era tido como algo meio misterioso, meio mágico, chama fogo de San Telmo. Não sei se você já ouviu falar disso, tá? Quem acompanha canal de aviação, normalmente, tipo aviões e músicas, coisas assim, já ouviu falar desse. Tá, mas o fogo de São Telmo, ele é um tipo de fenômeno que acontece em qualquer região que tenha com muita carga. Então eu vou mostrar duas imagens aqui pra vocês. Peraí que alguém se abriu um negócio nada a ver aqui, gente. Espera só um pouquinho.
Pronto, aqui. Tá. Quando você tem uma região muito... Peraí. Muito eletrizada, você vê isso aqui, ó. Copiar a imagem. Deixa eu fechar aqui. Se precisar voltar, me avise que eu volto, tá? Então você vê esse tipo... Ah, puxa, esqueci que ele corta um pedaço da imagem aqui. Peraí, deixa eu pegar um outro. Vamos ver se esse aqui me fica melhor. Copiar a imagem, vamos ver esse aqui. Tá, esse aqui ficou melhor. Eu tenho um Color Key aí que ele dá uma roubada na cor do avião, mas que é uma janela de um avião, tá? Parece aquela bola que você coloca a mão e faz aqueles rainhos, faz na janela pelo lado de fora. Na verdade, por toda a aeronave, né? Que é a eletrização do ar em excesso, normalmente em região de tempestade. Quando o cara tá pilotando um avião, se algum dia alguém for virar um piloto aqui, se estiver pilotando um avião e começar a descobrir, perceber esses raios, você sabe que tá chegando uma região de tempestade, tá? Não quer dizer que o avião vai cair nem nada, porque a tempestade não derruba o avião. Agora, isso acontece. E por que leva o nome de Fogo de San Telmo? Porque isso acontecia em cima dos mastros aqui, ó, do navio. Putz, que pena que o... Pera aí. Que meu computador tem esse chroma aqui, esse color aqui safado. Pera aí. Copiar a imagem. Vamos ver se vai ficar melhor aqui. Deixa eu voltar pra cá. Ó, tá bem ruim, mas vamos tentar dar um zoom aqui, ó. Então, olha só. Tá bem esticado, mas é só ilustrativo mesmo. Então você tem uma figura, né? E que você tem aqui esses rainhos surgindo na ponta do navio. Isso, né? Qualquer época da navegação antiga aí. E aqui tem uma simulação, acredito eu, do que seja isso quando você está à noite navegando e começa aí uns rainhos roxos. Igual eu falei pra vocês, igual aquela bolinha lá que você põe a mão e elas soltam os rainhos. Eles acreditavam que era o tal do Santo Elmo, né? O Santelmo, não sei onde que essa tradução ficou estranha, ou se é Santelmo mesmo o nome do santo, que estava avisando que teria uma tempestade à frente. Mas na verdade é o ar eletrizado das nuvens carregadas, que quando toca as pontas, principalmente da construção do navio, tinha essa descarga elétrica, essa eletrização exagerada. Então era um sinal do que estava vindo uma tempestade à frente. Tá? Então isso volta lá para o começo, que vocês vão perceber, já estudaram, né? Onde surgiu a carga elétrica, as medidas de carga. O Thomson, que descobriu a carga elétrica o elétron em 1800 e cacetada, já quase 1900. Tá? E quando vocês forem estudar magnetismo, vai acontecer a mesma coisa. A gente interagia com o magnetismo, a gente usava bússola, nós humanos, né? Muito antes de entender como o magnetismo funcionava. Aqui também. Alguns fenômenos elétricos acompanham a humanidade, e não vou nem falar do raio, porque é óbvio, né? Há muito tempo, e a explicação para esses fenômenos elétricos foi surgir muito tempo depois. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui agora um exercicinho, antes de eu falar rapidinho sobre o... Peraí. Falar rapidinho sobre o eletroscópio. Tá? Essa questão que eu vou colocar aqui na tela, gente, é uma questão para treino, tá? Sinceramente, eu não sei se está na material do SAS. Aqui, o ponto aqui não é nem esse, não é nem tá na material do SAS, é só para a gente dar uma observada como que isso vai surgir em exercícios. Então, olha só. Deixa eu dar uma questão da UEPG, tá? Então, olha só aqui. Com o experimento da gota de óleo realizado pelo físico Robert Andrews Millikan, foi possível observar a quantização da carga elétrica e estabelecer numericamente o valor da constante para a mesma. Sobre a carga elétrica, o fenômeno de eletrização dos corpos, assinale o que for correto. Então tá bom. 1. A carga elétrica é uma propriedade eletromagnética de certas partículas elementares. Tá, é o seguinte. Primeira coisa. Ele falou de certas partículas. Então algumas têm que carregar carga, outras não. Isso é verdade? Sim. O que carrega carga? Elétron, próton, pósitron, que é o elétron, é igualzinho o elétron, só que ele é positivo. Isso que a gente chama de antimatéria.
Isso são partículas que você não vai estudar no colégio, provavelmente. Vai falar só. Antimatéria. Antimatéria não tem nada de especial. Antimatéria é matéria com o nome trocado. Em vez de alguém pensar num nome diferente, em vez de chamar de... Tem próton, elétron, nêutron, aí em vez de chamar de antipróton, que existe também, que é o próton com carga negativa, se alguém tivesse chamado de Tobias, estava tudo certo. É que alguém resolveu chamar de antimatéria pelo sinal trocado e fica esse nome, nossa, antimatéria, ou mágico. Não tem nada demais. Então a carga elétrica é uma propriedade eletromagnética das partículas? Sim, de algumas, e a ausência da carga elétrica também é uma propriedade. Professor, mas eletromagnética? Por que não é só elétrica? Vocês vão estudar esse ano e vão perceber que tudo eletromagnetismo, tudo que vocês estudarem relacionado à eletricidade ou ao magnetismo corresponde a esta área da ciência aqui, da física. Tá? O eletromagnetismo, esses dois fenômenos, a parte elétrica e a magnética, elas estão unidas. Tá? E por quê? Porque é assim que a natureza funciona. Um exemplo maior é a luz, né? Que é uma onda eletromagnética. Um corpo só poderá tornar-se eletrizado negativamente se for condutor. Todo corpo que receber elétron vai ficar eletrizado negativamente. Não tem nada a ver se for condutor ou não. Lembrando, gente, que quando a gente comenta assim, é só o elétron que se move, o próton fica preso no núcleo. A gente está falando de situações de energia que não sejam altíssimas e não estamos falando de gases ou líquidos, em que você pode ter os íons dissolvidos nesse líquido ou os íons do gás. Aí quem se move são os íons, é a molécula inteira, é o átomo inteiro, se tiver algo ionizado. Mas para você ionizar alguma coisa, principalmente gás, você precisa de mais energia. Não é algo comum. O caso mais próximo, talvez, que nós tenhamos assim, acesso, são as lâmpadas fluorescentes antigas, que você tem um gás ionizado ali dentro, que emitia ultravioleta. O ultravioleta batia naquele pozinho branco que tinha lá dentro da lâmpada, não sei se alguém já viu uma lâmpada daquela quebrada, e aquele pó branco brilhava e ficava branca a luz. Tá? Então, ali era uma situação que você tinha uma pressão baixo vácuo, né? Não é um alto vácuo, tem um pouco menos de gás ali para ionizar com mais facilidade. 4. Quando atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros, ambos poderão ficar eletrizados. Sim, pode ser que aconteça alguma coisa e a carga não seja trocada. Pode ser, mas se o material é diferente, provavelmente vai trocar a carga sim. Até aqui está tudo certo. A carga adquirida por cada um será igual em módulo. Percebam que ele não pergunta qual vai ficar positivo e negativo. Tá vendo? Sem a série triboelétrica, sem a tabela, não se preocupem com isso. Agora, vou ficar com cargas de iguais em módulo? Sim, porque um vai ficar positivo e a mesma quantidade que ele for ficar positivo é a que o outro corpo vai ficar negativo, porque a troca de cargas ocorreu entre eles. Então a 4 é verdadeira. E 8. Qualquer excesso de carga de um corpo é múltiplo inteiro da carga elementar. Existe um valor mínimo de carga no universo. Ou é zero, uma situação que você não tem carga nenhuma, tipo nêutron, ou para corpos extensos ou partículas é sempre um valor, um produto, tá, da carga elementar. Número de portadores de carga vezes a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Se você quiser colocar o mais ou menos aqui na frente da equação, você pode até pôr. Tá? Mais se o corpo está positivo, menos se está negativo, mas... Tá? Isto significa que todo o corpo, para você fazer o balanço de carga, você tem que saber quanto de carga positiva ele tem ou de negativa. A única coisa, é considerada correta essa alternativa, a única coisa que eu mudaria, o múltiplo natural, tá? Por quê? Porque aqui pode dar confusão. Vamos pensar o seguinte, eu só vou reescrever para ficar um pouco maior aqui. Eduardo, carga elétrica elementar é o valor da carga do elétron, tá? Ou do próton. É o valor mínimo de carga encontrado no universo, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Por que tem um mais ou menos na frente dessa fórmula aqui? É por isso que eu falei desse natural. Esse mais ou menos a gente normalmente usa assim. O corpo está positivo, eu vou pegar o mais. O corpo está negativo, eu vou pegar o menos.
E aí esse n passa a ser um número natural. O que é um número natural? 0, 1, 2, 3, coisas que você encontra na natureza. O número inteiro são valores negativos, tá? Então você teria menos 1, menos 2, menos 3. Então, por que mesmo assim ainda é correta essa afirmativa? Porque você pode pensar na mesma fórmula, sem o mais e menos, e falar que esse mais e menos vem desse n. Então, assim, é ambíguo. Mas na pior das hipóteses, é aquele ambíguo que não te atrapalha tanto, porque você não marcaria. Você fala assim, ah, não, eu acho que ali tem que ser natural, né? Porque 1, 2, 3, não tem 1,5. Não pode ser um número real, tem que ser um número inteiro, né? Não pode ser um número racional. Na dúvida, você não marcaria, ganharia parcial na somatória, tá? Então, isso é uma questãozinha do EPG, sossegada. O maior problema dessa questão é essa discussão do inteiro aqui, ó, que é uma discussão mais semântica, ou sei lá como que é o termo correto lá para gramática, de análise de como que se encaixa, do que uma questão física em si, tá bom? E para a gente dar aquela finalizada na aula, porque já está acabando, vamos falar um pouquinho do eletroscópio, que também é algo extremamente recorrente. Eletroscópio. Então, olha lá. Eita. Peraí. Tudo que é cópio não é feito para medir, é feito para observar. Então, o microscópio, a princípio, ele não mede nada, ele observa. Você pode usar o microscópio para fazer medida, mas ele não é feito para fazer medida. Não é igual a trena, o dinamômetro, o odômetro, deixa eu ver, o que mais? Termômetro, que são coisas que você usa e te dá um valor. O eletroscópio, o microscópio, o termoscópio, o estetoscópio, lá do mediquinho, lá de ouvir seus batimentos, sua respiração, aquilo não te dá medida. Você pode usar ele para tirar medidas, mas a princípio ele não te dá medida nenhuma. O eletroscópio é um dispositivo para você perceber se algo está carregado ou não, tá? Se há carga. Eu não estou preocupado em qual é o sinal de carga, mas se há ou não. Como funciona esse eletroscópio? O mais simples, né? Você tem uma bolinha de metal, um corpo de metal, e no finalzinho dele você tem duas lâminas bem fininhas e bem leves de algum metal. Pode ser papel alumínio, umas placas bem fininhas de um bastãozinho, como se fosse um alfinete ali, tá? Um pouquinho só mais grosso, bem leve. Tá? Tudo aqui é metálico e você tem uma proteçãozinha marota em volta dele, isolante. Tá? Bom, e aí como que funciona este eletroscópio? Você aproxima um corpo carregado, e se esse corpo carregado entrar em contato, aqui é o metal, né? Então o bastãozinho estava positivo. Na hora que eu coloco em contato com o eletroscópio, ele vai ficar positivo também. Inclusive as perninhas dele lá embaixo, que são umas partes móveis. Eu já vou passar um videozinho para vocês verem. Então, se a parte móvel ficou com o mesmo sinal, cargas de mesmo sinal se repelem. Então essas perninhas vão fazer o seguinte, elas vão abrir. Você vai ter essas duas lâminas que estavam caidinhas fazendo assim, ó, abrindo um pouquinho. Mostrando que aquele corpo que você aproximou estava carregado. Só que a mesma coisa acontece se você tiver só a aproximação. Você não precisa nem do contato. É que nesse primeiro caso que eu falei ali para vocês, o eletroscópio também vai ficar carregado, porque teve o contato. Nesse segundo caso, você tem o bastão sem o contato positivo, e aí você aproxima de um corpo neutro. Com o eletroscópio, a gente normalmente usa ele neutro. O que acontece? Ele vai ficar polarizado. Você vai ter uma concentração maior de carga negativa aqui em cima e de cargas positivas aqui embaixo. Como as cargas lá de baixo são iguais, você vai ter a repulsão acontecendo e esse eletroscópio vai abrir a perninha dele aqui também. Aqui eu estou fazendo para fora, mas ele vai abrir a perninha dele também. Então você aproximou algo de um eletroscópio, ele abriu a perninha porque você sabe que teve o corpo que você aproximou. É um corpo... Peraí, gente, que eu estou fazendo um negocinho aqui só. É um corpo que estava carregado. Tá bom? Eu vou só fazer a chamada aqui, gente. Eu vou fazer pelo
pelo rolê aqui, tá? Precisamos responder, não precisa escrever nada aí não. Deixa eu só puxar aqui antes que eu esqueça. Add sheet. Vamos ver se foi. Vocês são 16 e 27. Peraí. Tá, acho que foi. Acho que foi, beleza. Tá? Então vou mostrar aqui pra vocês um videozinho rapidinho do eletroscópio. Cadê? É do mesmo carinha lá? Ó, você tem a parte de cima, ele vai dar uma pausa ali. Esse é um pouquinho diferente, que só uma das hastes se move. Que é a haste que tá pra direita de quem tá vendo o vídeo. Então você tem um corpinho, ele eletrizou, o papel e o canudinho. Temos a troca. Conforme ele vai aproximando sem o contato, lá embaixo, tomara que dê pra ver, gente, na transmissão, tá? Uma das hastezinhas, que é onde tá aquela bolinha solta negativa, levanta. Tá? Ele fica afastado porque ele está polarizado. É o inverso do que eu passei para vocês aqui, né? Eu passei na ordem trocada. Então, ele está polarizado. Agora ele vai fazer um passo que eu não fiz aqui. Ele vai encostar no eletroscópio. Ele não encostou o indutor no eletroscópio, ele encostou o dedo. Então, se o corpo que você aproximou estava com uma carga, o eletroscópio se carrega com a outra. E aí ele vai ficar carregado permanentemente. Conforme você afasta o indutor, as perninhas ficam abertas, porque o eletroscópio estava carregado. E daqui que vem a ideia de carga, tá? Positivo e negativo. Mas aí eu falo uma outra aula para vocês. O que a garrafa de Leyden tem a ver com ser mais e menos o valor de carga? Por que não é para cima e para baixo, para esquerda e para direita? É mais e menos. Tá? Uma questão histórica do que eles compreendiam que era a carga elétrica. Fechou? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma observação? Se não quiserem, beleza, daqui a pouco a gente se tromba. Daqui a pouco não, né? Daqui a algumas semanas a gente se tromba de novo aí na aula. E hoje à noite, amanhã cedo, no máximo, eu vou liberar a atividadezinha sossegada, gente, nível de exercício de boa, para vocês fazerem, para atingir a nossa primeira nota de laboratório. Beleza? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar pelo mundo. E tchau, tchau. Deixa eu parar minha gravação aqui, senão fica gravando para sempre.